Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar a melhor parte agora da formação. Todo mundo já tem uma base muito boa. Eu digo a melhor parte porque é a parte prática. Tá? Todo mundo tem GitHub aqui. Todos sim. Maravilha. Então, passo um já. Cumprir aí nosso checklist. Lá no GitHub, vocês vão observar que tem aqui um repositório. Tem vários, né? Tem um aqui de e-books, mas é um link que vai levar você para comprar um dos meus livros. Mas todos vocês que vieram hoje na formação vão ganhar um e-book lá de ML, de Machine Learning, que é o e-book mais caro que eu tenho, inclusive. Vamos ganhar? Dá para vocês, então já é o brinde da formação. E em dezembro é que vai sair a certificação, né? Porque a gente vai juntar todo mundo para fazer uma cerimoniazinha de entrega dos certificados. Então, para essa formação de hoje, eu vou criar aqui um repositório e vou adicionar vocês. Esse é o primeiro passo. Vou criar um repositório aí. O nome do repositório vai ser UF. Vou colocar licença. Uma licença pública, tá? Então todo mundo pode mexer, alterar, participar. E agora eu vou precisar que um a um venha aqui rapidinho e só adicione aqui o seu usuário ou o seu e-mail para receber o convite para participar do repositório. Quando eu adiciono a pessoa aqui no estava fazendo aqui no outro, deixa eu mostrar aqui, ó. Para você trabalhar em ambientes colaborativos, tá? A gente usa o Trello, né, para gestão de tarefas, que a gente vai usar daqui a pouco também, e usa o próprio GitHub para fazer isso. Então, quando você cria um repositório, por exemplo, eu criei agora o FT, nossa formação e transforma. Aí nesse Git, eu já coloquei lá uma chave geral, pública, né? GLU. E aí, aqui, ó, nessa opção, propriedade da engrenagem, é onde você tem a opção de colocar os colaboradores. No meu caso, vocês vão ser os colaboradores desse projeto. E o nome desse repositório, desse projeto, vai ser um projeto de observatório de dados. Tá? A gente vai trabalhar com o projeto. E aí eu preciso adicionar aqui as pessoas, né? Aí eu vou precisar um a um, rapidinho, vem aqui, ou colocar o e-mail ou o seu usuário do GitHub para receber o convite. Vou fazer um rapidinho. É melhor vir aqui. Você digita. Isso. Você vai criar uma coisa para todo mundo, entendeu? Quem vai fazer agora? É porque está compartilhado. Mariana. Mariana pediu. 3. Parece. Acho que foi. Foi meu aí, mãe. Só dar um clique aqui. Qual é o teu? Enviar. Próxima. Luana. Olha o café, chegou depois aí, quiser café. Tem café de verdade, só tem açúcar. Não apareceu? Aparece algum? Não, minha mãe conhece muito. Porque eu tô com 3 graus. Tem Luana 120. Não, tem outro número. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Vamos pro próximo. Vou botar na escola ali. Você coloca por e-mail, dá o teu nome e confirma no botão não feito para aparecer. Aí, vê. Isso. Vou
precisar todo o repositório, tá? Também nunca lembro, eu tô de trocar assim. Isso. Chega aí. Não esse nome, não. Só que o nome vai ficar. Sempre assim, por exemplo, o GitHub é do Life. Pode mandar por e-mail também. É do Life. Ah, pelo menos aceitou, tá? Deixa eu ver. Pelo menos a minha que eu fiz. Pelo menos aceitou não. É, esse. Então você veja ali. Isso. Sentiu agora. Derruba aí, te mostrar o joguinho, otário, que eu fiz. Parece no começo aí. Vou mostrar o joguinho. Mas ela tem que lembrar como é que é a fundo. Fica no botão verde. Isso. O usuário, outro e-mail. Esse efeito. Olha que você vê, senão não quero o jogo. Olha só aqui, essa Fica em também. Isso. Mas alguém desse tem. não, mas já tem aqui baixado. Já joguei com o vídeo. Só que eu tô procurando. Tem um. Papel no jogo. Ah, não. Esse é lindo, né? Um traço assim. Traço, não é um traço. Não, não, não vai escolher. Não dá pra ser. Tem que mandar pra escolher. Tu chegou? Não tem. Posso dar uma vez? Manda por e-mail. Se tiver dúvida, manda por e-mail. não tem massa. Sei lá, eu falei com você fazer. Mas eu não tô achando. É Marcas ou Marcos, pô? Marcas ou marcas? Em aí, R$100. Mas a gente pode fazer isso. Aí tem o vídeo, tá? Espelhar. É um. Ele botar o meio. Vou fechar. Só fechar aqui. Já foi. Esse usuário aqui. Fica melhor, né? Vem aqui e vê ali. Então, É. Nome, marcas. Bota o e-mail, que não tem como errar. E-mail? É. E-mail é chato. É. É chato. Você tá bom, Deixa eu lá. Então, eu realmente sinto um branco, velho. Pra colocar isso. Eu gosto de eu acho isso bonito, parece que não vai aí. Você não viu, né? Isso é coisa. Eu acho que. Será que é por causa da letra maiúscula ou do A maiúsculo? Isso, Vamos mostrar. olha aqui, isso aí. faltou alguém? Pronto. A gente vai trabalhar com Onde é que aparece? um estudo de caso e o repositório do BIM, tá? Esse conteúdo, pessoal, ele foi visto em 2020, ou seja, faz 4 anos já. Um curso de formação de analista de dados É bom entender. que ocorreu lá É bom entender. na ETE do Digital. Então já é um conteúdo bem consolidado e eu gerei ele, né, lá dentro da disciplina de mineração de dados, lá na Federal, com o professor Paulo Delgado. Alguém já ouviu falar da Neurotech, que foi comprada pela B3, Bolsa de Valores? Depois, na Neurotech. Não, né? Esse colega, né, professor, ele foi um dos fundadores da Neurotech, e aí lá na Federal, eu vi
todas as disciplinas possíveis assim, de dados, né? E de agentes inteligentes, que aí lá tem esse nome, agentes inteligentes. E aí eu formei o que eu pretendo fazer aqui na segunda edição. Por isso que tem essa camisa, eu já vim para vocês ver que teve até camisa, que é o que eu pretendo fazer na próxima formação da gente no ano que vem. A gente tem camisa, tem um crachazinho, um negócio bem organizado, e tem isso aqui, ó. A realização aqui vai mudar, né? Que vai entrar o FG, Anima. Patrocínio, aqui eu tinha uma empresa, que é uma empresa Inop, que foi comprada pela Magalu. E hoje Andrezinho, que a gente chama porque ele é baixinho, né? O Andrezinho mora nos Estados Unidos, está lá no Vale do Silício. E ele é entre aspas, assim, tipo um concorrente do Facebook, mas é porque ele trabalha com criptografia e segurança da informação para banco, e ele é bem focado nessa parte de segurança e ele critica bastante as redes sociais, principalmente do grupo Meta. Aí tem live no meu canal tal, sobre isso aqui, depois vocês dão uma olhadinha que eu recomendo bastante, tá? Que é um kickoff que a gente fez, e eu gravei no canal. Eu tenho de 4 anos atrás com ele, tá? E pessoal, Células Empreendedoras, que é meu parceiro, o professor Genésio, que é o embaixador da Campus. Aqui a gente teve um apoio, né, do Porto Digital. A gente rodou esse projeto dentro do laboratório 235, que é só MEC, tá? Que aí na próxima edição aqui eu vou tentar usar já esse laboratório que é só MEC também. Lá embaixo, né? Isso, lá embaixo. E Inova Paciente, né, que é a rede que eu tenho criado no meu mestrado. E aqui o grupo, ó, de ciência de dados, que eu criei aqui na UniFG, nessa época também, 2018 e 2019, até 2020. Passou 3 anos com esse grupo aqui de pesquisa. A gente escreveu artigo científico, apresentou aí no HAL, a gente criou o dashboard para a área de saúde, um monte de coisa que a gente fez aqui. E esse foi o primeiro grupo de ciência de dados com alunos, né, academicamente, com os alunos aqui da instituição do Brasil. Beleza? Então, pouca gente estava falando de ciência de dados ainda na época. E aí, eu gosto de ser pioneiro nas coisas, né, fazer as coisas desbravando mesmo. Então, foi uma coisa que foi massa que a gente criou aqui junto com os alunos. Inclusive, essa logo que inspirou a minha hoje, né, quem já me viu aí com a minha camisa, né, essa é uma aqui que eu trouxe. Ó, essa logo aqui já foi uma inspiração nessa daí, que os alunos criaram. É uma rocha digital. Então, eu gosto de contar essa história porque mostra a capacidade, né? Hoje os alunos que estão aqui, a grande maioria deles estão trabalhando na área, tá? E foi uma formação muito massa. E foi nessa formação que, inclusive, eu conheci Bruno já em 2021. Ele já estava migrando de área, ele queria conhecer, né? Ele fazia um pouco mais de 1 ano que ele estava na área de dados e ele queria entrar aqui nessa formação, como eu mostrei lá para os coordenadores, que houve esse trabalho aí que a gente fez junto com o pessoal. Deixa eu tirar aqui que já está carregado. Vamos lá. Então, aqui eu estou dando os créditos, né, da disciplina para o professor Paulo Deodato. Ele foi o nosso mentor nessa disciplina e ele apresentou para a gente um estudo de caso lá bem massa, semelhante que eu vou mostrar aqui para vocês, só que o dele foi 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de dados socioeconômicos do Enem. Então, o que é que ele queria descobrir? Ele queria descobrir qual o padrão de sucesso de um aluno do Enem. Quais são as causas e os fatores aí, de forma geral, social, econômico e também de competência de aprendizado, que levam um aluno a ser um aluno top assim no Enem, fazer uma boa redação ou ter boas notas lá na área de exatas. E aí ele mostrou pra gente. Uma prática que ele usou lá, que eu uso semelhante, no meu caso, né, ele mostrou o estudo dele, eu mostro o meu estudo. E em breve vocês vão mostrar o estudo de vocês. O meu é de acidentes graves. Esse aqui já inspirou alguns alunos. Inclusive, tem um aluno que já pegou esse meu estudo e já atualizou ele. Ele é um estudo pegando dados de uma série temporal de 2017, 2018 e 2019. Tá? Como foi em 2020, então tem essa série. Aqui são alguns colegas, um deles aqui que está anonimizado
já foi coordenador aqui da instituição e me ajudou aqui, junto com mais 2 colegas, a fazer esse estudo de caso. E aí algumas coisas importantes para vocês já nesse início aqui, nesse estágio. Dados abertos. Acho que o Bruno comentou um pouco de manhã, né, sobre a importância de usar dados abertos. Tem alguém que estava conversando com ele no caminho sobre dados, né, como apresentar os dados. Não sei se foi tu, foi. Pronto. Então você tem que usar dados abertos. A gente não pode, por exemplo, eu não posso pegar dados aqui do banco, lá que eu falei para vocês do Mato Grosso do Sul, né, e expor os dados de cliente. Então a gente vai pegar e tratar dados abertos. Pegar uma massa de dados aqui, dos dados Recife, que é um portal interessante, um dos melhores do Brasil, para você extrair dados. E nesse meu caso eu extraí dados sobre acidentes de trânsito, né, acidentes graves de trânsito. E a gente queria, a princípio, evitar. Tem um verbo aqui, ó. Aí é uma dica já para vocês aí, porque a gente vai fazer um trabalho agora bem prático. E antes da prática eu gosto de mostrar esse estudo de caso, porque tem muita coisa que é relevante aqui. A gente não ia evitar, a gente ia prever. Isso é uma discussãozinha interna no começo, porque se você usa o verbo errado, você vai fazer todo o seu trabalho errado, enviesado e vai dar errado. Então a gente ia fazer uma análise preditiva. Para fazer a análise preditiva eu preciso o quê? Prever. Então a gente mudou, né? Saiu esse evitar que tinha e entrou o prever. Tá? Então, ó, qual era o contexto? Todo projeto de dados precisa de um contexto. Tá? Viu que o Bruno falou de manhã, né? Saúde, finanças, pode ser na área industrial, pode ser na área petroquímica, naval, enfim, você precisa de um contexto, precisa de uma história. E essa história central vem porque tem uma sociedade ali, uma comunidade ali que tem um problema. Tá? Então, no nosso caso, a gente tem os acidentes de trânsito com vítima, tem um alto custo para a sociedade. Todo mundo concorda aqui? Sim. Tem um andar quase inteiro no Hospital da Restauração só para traumatologia. Então, fora esse andar quase todo lá de traumatologia, ocupando lá, né, o espaço, tudo, tem também o custo de ambulância, médicos, né, do transporte, até mesmo a questão do trânsito. Né? O trânsito fica muito prejudicado e isso atrapalha o quê? A produtividade de uma cidade. Então, quais são os fatores, né? Fatores sociais aí, ó. O indivíduo que se envolve num acidente de trânsito, ele vai ter perda da qualidade de vida devido a ferimentos ou mutilações. E a perda temporária ou definitiva para a família, né? Ou a comunidade do indivíduo. Todo mundo concorda também? Sim. Então, ó, aqui ó, tem as referências sobre isso, tá? Então, por mais que seja uma coisa óbvia, tem que estar no seu estudo. Beleza? Tem que estar no seu estudo. E você trazer as referências, né? A gente já sabia disso. Tem muitas matérias, não só trabalho científico, né? Muito trabalho jornalístico também em cima disso. Mas a gente precisava da referência. Aí aqui a gente achou foi de 1999 e de 2006, desses autores aqui, que está referenciando todo o contexto da gente. Aí lá nesses estudos aqui que eles fizeram, tem os fatores econômicos também. Eles já conseguiram capturar o custo, né, que envolve todo o acidente. Perda de produtividade devido à indisponibilidade da vítima, os custos de hospitalização e tratamento médico, custo de reparo do veículo, né, se não der PT, né, perda total, você vai ter que reparar o veículo, e possíveis investigações criminais. Então nunca empreste seu carro ou sua moto para ninguém, tá? Porque legalmente é você que vai responder. Por mais que a pessoa tenha atropelado outra, tal, ela vai responder também, mas o proprietário, que está lá no documento, vai também ter que ir para o BO lá, para a delegacia, depois para a justiça. Então é rolo, tá? Somados esses custos, podem chegar a mais de 1% do PIB, que parece pouco, né? Que é o produto interno bruto de um país. Parece pouquinho, mas se você for ver aqui a estimativa da OMS, dependendo do faturamento do país, isso pode chegar até 500 bilhões de dólares. Então você pega uma China e os Estados Unidos, por exemplo, que é um volume grande, né, de faturamento, Canadá, enfim, esses países que estão no G10 aí, né? As grandes potências, é muito dinheiro, pessoal. Então imagina você criar uma solução que vai mitigar esse problema, usando tecnologia, né? Você vai conseguir cliente e ainda vai conseguir um governo interessado.
onde eu estou focado hoje? Hoje eu estou focado em GovTech. Tem um professor que trabalhou aqui, o professor Diogo. Ele é excelente, ele trabalha com uma agência de fomento lá ali no Recife Antigo. Isso não é nem uma agência, é uma capture, a gente chama, que é uma captação de recursos. Ele capta recursos de vários fundos de investimento. Tem um fundo de investimento alto, né, e ele precisa de startup para fazer esse fluxo de caixa rodar. Aí a FACEP, que é a fundação aqui de Amparo à Ciência e Tecnologia, eles têm lá milhões no caixa, precisando de projetos que resolvam problemas da sociedade, ou pelo menos reduza, né, vai mitigar ali, diminuir, e falta projeto. E eu trabalhei dentro da FACEP, eu sei como é. Né? Então, a gente precisa de um objetivo. Beleza, o contexto a gente já tem. Do outro lado aqui a gente tem competência técnica para ajudar a resolver um problema desse. Né? Só que eu preciso estabelecer o tamanho do problema que eu vou atacar. Não vai dar para resolver tudo. Então, por isso que eu preciso de um objetivo, que é o prever. Lembra que antes era evitar? Tá ali. Prever acidentes graves, mobilizando recursos para as áreas e eventos com maior probabilidade, que é a chance, né? A probabilidade daquilo ali acontecer, mas não pode ser da minha cabeça. Por mais que eu sei que ali debaixo do túnel, que a gente passa ali para ir para o Cidade Teatriz, por exemplo, lá para o Jordão, sempre está alagado. Mesmo que não chova, tem água lá, é incrível, né? E se chover, vai encher muito e provavelmente vai ter um acidente fatal ali. Alguém vai perder o controle do carro, que é a descida, né? E provavelmente vai ter no mínimo um acidente ali. E já aconteceu o acidente grave e o fatal, né? Já morreu uma senhora ali, mais de 80 anos, passou na mídia. Já morreu o homem eletrocutado. Então, eu defini e eu sei que existe, já tem uma hipótese validada, inclusive, né? E já ocorre esse problema. Aí, na época não tinha, tá? Na época que a gente estava fazendo esse estudo, morreu a primeira pessoa no túnel, que foi 3 colegas, eu acho que vocês lembram também que saiu na mídia. Uma delas foi tentar salvar a outra, mas não conseguiu, né? Acho que o cinto ficou preso, ou alguma parte da roupa ficou presa, e a pessoa morreu. E aí ficou a briga, né? CTTU e a vítima, as 2 vítimas lá do acidente, se estavam sinalizados, se não estavam, não sei se vocês lembram. Aí o objetivo específico é identificar quais fatores mais influenciam na ocorrência de acidentes graves e tentar antecipar, né? Porque esse é o objetivo, a gente tentar antecipar, passar esses dados lá para a persona principal, que é o gestor público do município, executivo, que é o prefeito, e ele sim tentar evitar, né? Ele vai ter ação e recursos na mão para conseguir evitar. Então a gente fechou o escopo aqui, ó. Acidentes com vítimas fatais ou que envolvem motocicletas. Se você tiver 10 km, mas se você cair com a motocicleta e bater a cabeça, você pode morrer. Então, é potencialmente grave o acidente de moto, né? E aí o gestor público, a gente ficou na dúvida na época. Não, isso aqui vai ser o secretário de Planejamento, Mobilidade do município, não. A gente fechou no gestor público, que é o prefeito. E aí tem uma metodologia, que é o que a gente vai fazer agora, que o Bruno comentou um pouquinho mais cedo, né? Que é de extração dos dados. A gente vai pegar dados lá do Dados Recife, que já vem da CTTU, que é a autarquia de trânsito do município, já faz um processo de curadoria, passa para a Emprel, que é a empresa de tecnologia da informação do município, e disponibiliza esses conjuntos de dados lá nos Dados Recife. Aí aqui, identificação e seleção. A gente vai identificar, a gente vai trabalhar com essa base, vai extrair e vai fazer o pré-processamento. Aí aqui a gente tem bases de dados-alvo, né? Nesse pré-processamento já é a organização dos dados, que é organizar aqueles datasets, lembra que o Bruno mostrou? O código lá, tem um dataset, você pode colocar no seu drive, inclusive, e a partir dali sim você vai fazer a mineração utilizando os algoritmos que a gente viu de manhã. Beleza? Então tem esse passo a passo, não pode pular e nem pode ficar embaralhando isso aqui, porque não dá certo. Tá? Isso aqui é uma metodologia validada há muitos anos. O que a gente pode fazer é botar mais uma etapa de mineração,
fazer mais uma etapa de pré-processamento, adicionar algumas coisas, mas tirar ou embaralhar, não. Depois que você faz a mineração, aí você começa a descobrir padrões. Por exemplo, eu descobri que em Recife, a maioria dos acidentes acontece no centro. E aí é uma coisa que eu descobri que é um tesouro, né, dessa mineração, uma pérolazinha ali que a gente descobriu, que a maioria dos acidentes acontece no centro do Recife e com homens de 46 anos. Pessoal, coisa interessante. Homens de 46 anos de idade. Diz aí. Professor, uma pergunta assim, né? Aham. Desses dados, Sim. eu poderia pegar uma réplica de outro local que não seja dessa própria cidade Sim. para prever alguns resultados Sim. futuros? Para replicar. Esse mesmo estudo, ó, boa pergunta, eu fiz ele com os dados de São Paulo, capital. Aí tem algumas coisas diferentes, mas algumas coisas também a gente viu que é bem parecido aqui com o nosso município. Por exemplo, lá em São Paulo é na zona oeste. Aí tem a zona leste, né, tem a zona oeste, tem mais acidente. Então tem algumas coisas que mudam. Aqui é no centro. Então aqui o pico lá no gráfico, que já foi um aluno meu que atualizou esse estudo, replicou ele usando a mesma metodologia, aí já descobriu isso, deu um pico. Só que eu trabalhei com dados até 2019, lembra? E aí o que foi que aconteceu em 2020? Quem lembra? Pandemia. Com a pandemia veio a necessidade de quê? Você fazer pedido. Tem que ter mais motoqueiro, né? Para dar conta da demanda de pedido. Ruas mais livres e motoqueiro precisando entregar rápido, né? Porque muita entrega. E aí aumenta os acidentes. E aí veio o Uber Moto. Ele usa dados do Uber Moto. E aí a gente viu que a gente saiu de 31% a 32% de acidentes no Recife e a gente foi para 71%. Uma coisa que passa esses dados, professor? Tem um relatório da Uber lá. Não é assim, é público, mas não é divulgado, né? Justamente para não causar o pânico, mas todo mundo sabe que os acidentes de moto explodiu, né? Faz um mês mais ou menos, aqui na esquina da faculdade aqui atrás, duas meninas na moto e atravessar, só que a piloto não olhou, né? Viu um carro, ainda bem que vinha devagar, bateu nas duas. As duas caíram, mas sobreviveram, estavam conscientes de tudo. Então são coisas que acontecem no dia a dia, a gente sabe, a gente está vendo, mas não tem um estudo sobre isso. Nesse caso aqui eu fiz esse estudo e agora os alunos já estão replicando, né? Que a gente criou um grupo de pesquisa para estudar dentro de um observatório. Isso aqui é um estudo de caso de um observatório, que é o que a gente vai fazer. Aí um outro estudo interessante, existe também uma pandemia, além de ter essa pandemia aqui de acidente de moto, que é mais de 70% dos acidentes do Recife envolvendo moto, tem também os acidentes aéreos. Por isso que eu fui lá no SINDAC, a gente fez um monte de pergunta lá, e a gente sabe que eles trabalham com alta tecnologia, né? Radar, sensor, um monte de coisa, um monte de dados. Tem um supercomputador aqui no SINDAC da 3, tá? Mas, mesmo assim, são muitos acidentes aéreos no Brasil. Só que também não é tão divulgado, porque senão causa pânico. A população comum não vai ter essas informações no noticiário. Por exemplo, tem emissora aí que mal passa os assaltos que tem, né? Os problemas que tem, por quê? Para as pessoas não ficarem em pânico, né? Deixar florido, né? O negócio como se fosse tudo bonitinho e tal. Mas a gente sabe que é assalto, é homicídio, estupro, né? Inclusive dentro de ambiente universitário, né? A universidade lá, federal mesmo, não dá conta. Os guardas não dão conta, e nem todo canto é iluminado. E é um problema. Então, ó, o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso aqui. Então tem o Power BI aí, né? Massa. E aí a gente já sabe onde vai pegar os dados. A gente tem que seguir essa metodologia para criar qualquer coisa na área de dados, qualquer projeto relevante. Você tem que seguir essa metodologia. Não colocar a sua opinião nos dados, por mais que seja uma opinião válida, porque você está vendo ali, né? O padrão está ali, você chega da agonia, né? Eita, eu quero falar sobre isso. Não. Deixa que os dados vão falar. É um termo técnico que a gente usa na ciência de dados e na área de dados em geral. Bate nos dados que ele fala. Bate nos dados que ele vai falar. Ele vai mostrar para você quem é que está sofrendo mais acidente, quem é que está morrendo mais ali, qual a rua que mais morre gente, qual o túnel que tem mais acidentes.
Então, isso aqui é importante, é você tabelar as fontes de dados. Então, isso aqui é massa. Você vai pegar linha por linha, colocar link por link, porque eu quero, é Arnold, né? Eu quero que Arnold pegue isso aqui e replique. Fazer ciência é isso. Ciência de dados não é diferente de ciência da computação. Para eu dizer que meu estudo é válido, eu estou dando a oportunidade de você testar todos os links, inclusive achar uma falha no meu estudo. Beleza? E ampliar ele, feito que meus alunos fizeram, essa provocação que eu estou fazendo para vocês também, e descobriram coisas novas, né? Por exemplo, esse cidadão de 46 anos que sofre mais acidente, está lá no gráfico, é um outline. Aí por quê? Aí a gente precisa investigar por que é um homem de 46 anos que sofre mais acidente. Será que é um erro? Vamos voltar lá atrás, né? Será que é um erro do agente de trânsito? Você está colocando um homem de 46 anos no input errado no dado? Será que realmente é válido? Ou, por exemplo, no centro do Recife, será que realmente é no centro do Recife? Aí a gente precisa o quê? Ir lá nos dados, ver o registro, que é o grão de dado, e ver a rua, o horário e o segundo que aconteceu aquele acidente. Claro que vai ter uma variação, né? Porque aconteceu um acidente agora aqui ali na esquina, até isso ser registrado, vai ser uma estimativa, né? Eles vão perguntar para quem foi testemunha do acidente, aí a pessoa vai dizer, foi por volta de 10 horas. Aí registra lá, 10 horas e 5 minutos e tal. Agora, se for por câmera ou radar, aí é outra coisa, né? Você tem um horário exato. Ou se você tiver imagem de satélite, aí também você tem uma precisão incrível, né? Então, os dados da gente foi acidentes de trânsito, central de atendimento de serviço da Enurb, porque uma árvore sem poda da árvore pode causar um acidente grave, ou uma árvore na calçada, a pessoa se desvia da árvore, vai para a rua, pode sofrer um acidente grave também, inclusive fatal. Equipamentos de monitoramento e fiscalização de trânsito, registro de velocidade das vias, semáforos também é importante, e o monitoramento pluviométrico. Choveu em Recife, é o caos, né? Recife, Jaboatão, Olinda, então a gente queria saber. E esse dado aqui, pluviométrico, vem de lá da APAC, nesse link aqui, e é um dado de satélite. Aí a gente tem um nível máximo de acurácia, né? Ele é muito preciso. Aí no nosso pré-processamento, tem alguns verbos aqui que a gente trabalhou. Consolidar os dados de acidente. O que é consolidar os dados? É você ter certeza. Por exemplo, se o coordenador aqui da faculdade me pedisse, eu quero a frequência dos alunos de agosto, eu consigo passar esse dado consolidado? Consigo, porque agosto já passou. Mas se ele me pedisse, eu quero os dados consolidados de setembro, eu tenho como passar? Não. Setembro ainda vai fechar. Entendeu? Então, em muitos trabalhos, isso é uma dica importante já para vocês. Ó. Muitos trabalhos vai pedir dados antecipados para vocês. A vantagem da gente ter uma mente analítica é essa. Você vai saber o que é consolidado e o que não é consolidado. Aí você vai dizer assim, que eu faço quase que semanalmente isso. Eu vou te dar uma amostra. Isso não é um dado consolidado. Beleza? Só vai ser consolidado quando fechar o mês. Fecha a competência. Se a gente for levar para o financeiro, isso, a palavra que a gente usa lá é a competência. Eu só posso pagar a Arnold, José, Pedro, Tiago, Maria, depois que eu fechar a competência. Aí beleza, eu posso pagar no dia do fechamento da competência, que é o ideal, né? Dia 30 ou 31 de cada mês, ou eu posso pagar no quinto dia útil. Isso para o financeiro é crucial, pessoal. Consolidação de dados, porque envolve horas de projeto, horas de serviço prestado, horas de terceirizados e quarteirizados. Preciso juntar isso, consolidar, ter evidências, outra palavra técnica que a gente usa muito, né? Uma evidência ou várias evidências que aquele serviço foi prestado, ponto, por exemplo, né? Algum registro, e aí sim eu fecho para o faturamento não gerar uma nota ou uma folha de pagamento errada. Porque se acontece isso, é um transtorno para você cancelar a nota fiscal, é um transtorno de um retrabalho para você gerar uma nova folha de pagamento, beleza? Então isso é muito ruim. Alguém já passou por isso aí no trabalho? Eu já passei, tá? Então, Qual o idioma? folha errada,
ter que fazer de novo. E a gente resolveu isso com o quê? Com dados consolidados via FTP, com servidor FTP, juntando toda a documentação e consolidando. Buscar informações da Inurb, buscar os equipamentos de monitoramento, né, de trânsito, buscar histórico de velocidade a cada 10 km e identificar a quantidade de semáforos, se era feriado também ou não, essa informação a gente queria saber, porque se é próximo do feriado a gente consegue saber se tem um fluxo maior de trânsito em determinadas vias, normalmente é na BR, porque está todo mundo saindo. Inserir informações sobre a média pluviométrica. Aí, os dados cruciais no meu entendimento aqui dos dados. O bairro, eu queria saber se o centro, por exemplo, era esse bairro mais perigoso assim, né, de trânsito mesmo, até pelo fluxo, né? E quantidade de visitantes também, turistas. Data, né? Quero saber a data, o mês, o ano direitinho, tudo bonitinho nesse formato. O turno, né? Se é manhã, tarde, noite, matutino, vespertino. E o acidente potencialmente grave. Aí a gente classificou através de que? Se tem vítima fatal ou não. Se tiver uma vítima fatal, pronto, esse acidente já é classificado automaticamente como grave, né? Envolvendo motocicleta também. Aí outro entendimento dos dados, aqui já é a base da Inurb, arborização, calçadas, drenagem, macro drenagem. Aqui você drena uma rua, na macro você drena um bairro todo. Só que Recife, pelo menos até onde eu sei, não existe essa tecnologia. Em São Paulo já tem essa tecnologia, você drena um bairro todo. Manutenção urbana, pavimentação, poste, muita gente pensa que é com a Anel Energia, né? Com a CELP, a antiga CELP, né? Mas é com a Inurb, terraplanagem e projetos especiais. Aí, já 2 marcações aqui na minha base de dados. Lá na frente vocês vão ver que eu descobri isso, mas aqui eu já marquei. Eu descobri no fotossensor. O que é um fotossensor? Radar. Radar reportado à frente, lembra lá do Waze? Quando o radar ele captura as informações, ele joga para essa base que a gente usou aqui, né? Vai lá para a CPTU, que é a autarquia de trânsito, lá, e depois a gente pega isso como dado aberto e vai tratar ele. Só que ele vem misturado, bagunçado, né? Sem contexto algum, e a gente teve que organizar, que é isso que a gente vai fazer agora, vai pegar dados, vai organizar ele, vai categorizar, tá? E classificar ele. No meu caso, a gente classificou e categorizou dessa forma. A cada 10 km e foi de 0 até acima de 100. Então, de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Esse 41 a 50 está marcado por quê? Porque a gente descobriu, quando a gente fez o processo de mineração, que essa faixa é a faixa que tem mais acidente. E a gente descobriu aqui, ó, que acima de 100 já era uma suspeita, mas a gente viu nos dados lá, acima de 100 é onde tem mais acidente grave com vítima fatal. Então aqui tem muito acidente também com vítima fatal, e aqui acima de 100, muito acidente e com vítima fatal. Tá? E aí é uma surpresa, né? Porque a gente pensa, pô, 41, 50 quilômetros, né? A gente estava imaginando o quê? 80, 90, né? Todo mundo aqui, pesquisadores que participou comigo desse estudo, foi todo mundo aqui em cima, né? A velocidade. Mas não é. Tá? A gente vai ver que outras variáveis também favorecem a um acidente grave com vítima fatal. Como, por exemplo, o engavetamento. Dados do semáforo. Se tinha ou não, a gente percebeu que quando tem semáforo e a quantidade de semáforo maior na via, né, controlando o fluxo de velocidade ajuda a evitar esse acidente. Agora tem que ter as vias transversais também com semáforo, né, senão acontece o que aconteceu aqui com a menina. 2 vão sair aqui na moto, não tem nenhum sinal, nenhum semáforo aqui para controlar. Aqui à noite é muita gente, né? Imagina o trânsito aqui. Deveria ter alguns sinais aqui ao redor para ajudar a controlar esse fluxo. Não tem, ela passa direto, o outro vem, não tem sinal também, acidente. Na minha frente. Dados sobre a média pluviométrica. A gente queria saber a média, né? Se naquele momento a média estava alta. E também se era feriado ou não. Então aqui era binário, né? Sim ou não, verdadeiro ou falso. Se é positivo ou não. Quantidade do dataset da gente. Ó.
39.381 linhas que são registros de acidente, ou seja, quase mais de 39 mil acidentes a gente analisou. Desse dataset, a gente verificou que 9.483 foram acidentes potencialmente graves, ou seja, 24% da nossa amostra. Tá? Isso é importante também, vocês vão pegar um dado bruto aí, e vocês precisam saber, baseado já no objetivo geral específico de vocês, classificar o que realmente vocês querem. Né? Isso dá para fazer, inclusive, no próprio Excel. Se pegar um CSV, você consegue fazer lá e classificar e organizar. Então, nesse pré-processamento dos dados, você trabalha muito com o Excel mesmo, não tem problema não. Tipos de análise. Hoje a gente vai conseguir fazer pelo menos aqui a correlação entre as variáveis e árvore de decisão. Por quê? Essas duas análises eu acho as duas mais importantes e relevantes. Porque correlação das variáveis vai depender da sua capacidade analítica. Como todos aqui são de tecnologia, já se entende que você tem um mínimo de capacidade analítica aí, diferente de uma pessoa, por exemplo, sei lá, está uma área aqui bem criativa, né? Sei lá, uma pessoa de artes. Não é uma pessoa tão analítica, é mais criativa. Entenderam? E a árvore de decisão é a técnica que a gente usa para fazer esse processo de classificação. Né? Se é grave, se não é, se é verdadeiro ou falso. Indução de regra já é uma técnica que você induz quando você conhece bastante o contexto e você implementa algumas regras ali, condição 1, condição 2, 3. E regressão logística também é um algoritmo que serve, semelhante de ML que vocês viram com o Bruno de manhã, para você fazer análise também. Então, na correlação de variáveis, a gente descobriu, né, essa questão de quantidade de semáforos, alguns aqui marcados em negrito, justamente a quantidade de acidentes, que a gente descobriu isso aqui, veio de lá de uma ferramenta Orange, que não vai dar tempo da gente usar hoje, mas numa formação maior, né, com mais tempo, sei lá, 3 dias, a gente consegue trabalhar com Orange. Anaconda, que é uma ferramenta que você engloba todo o ecossistema de ciência de dados dentro dela. E aqui a gente começou a fazer correlação, ó, a cada 10 e 10 km, a velocidade, a quantidade. Começou a descobrir algumas coisinhas aqui que a gente saiu marcando de negrito. E a gente foi para a árvore de decisão. Então, correlação entre as variáveis é só planilhão. Excel, você bater o olho, identificar algumas coisas e sair marcando. E isso tem que ter alguém já trabalhando e anotando essas correlações, porque isso você vai mostrar lá na frente nos resultados. Na árvore de decisão, a imagem aqui não está tão legal, mas é usando a ferramenta Orange. Tá? A árvore de decisão ela funciona assim, ó. A raiz biológica, né, uma raiz de uma árvore normal da natureza, a raiz é embaixo, certo? Aqui é o inverso. A raiz ela está no topo e desce os galhos, os ramos e as folhas. Cada uma dessas aqui embaixo, ó, a gente chama de folhas. Aí aqui o que é que vai ter? Classificação. Se é verdadeiro ou falso, se aconteceu o acidente com homem ou mulher, aí foi com homem. Eu vou fazer uma árvore de decisão agora de cabeça com vocês. Árvore de decisão de acidentes graves do Recife, atualizada. E essa aqui é um pouquinho mais antiga. A atualizada é qual o perfil que sofre mais acidente de trânsito no Recife envolvendo motocicleta? Motorista de aplicativo. Aí, motorista de aplicativo, essa pergunta que eu fiz vai estar aqui no topo, certo? É a minha raiz do problema. Aí eu vou descer. Aí eu vou separar, né? Preciso classificar M e F, masculino e feminino. Aí no masculino eu vou lá descobrir faixa etária, idade. Aí eu vou descer mais um nível. Aí eu vou descobrir aqui, opa, 46. Eu posso ter de 10 em 10. De 18 a 28, de 28 a 38, de 38 a 48 e assim por diante. Até 80, por exemplo. Aí eu já classifiquei a cada 10 anos. Semelhante ao que eu fiz na quilometragem, certo? Aí eu descobri, opa, 46 anos. Muitos casos e muita faixa vermelhinha, pontinhos vermelhos, que é a minha classificação visual, que aquilo ali é um dado fatal. Beleza?
Existe uma coisa, tem um e-book, eu tenho outro e-book massa, eu recomendo para vocês, é Storytelling com dados. É você contar a história do que você está estudando com dados, usando cores. As cores corretas. Então, toda vez que você vai classificar um dado negativo, tem que ser vermelho. Toda vez que é um dado positivo, ou azul clarinho, ou verde. Que é a ideia do semáforo, né? Amarelo é para chamar a atenção, ou laranja. E aí a gente fez, usando a técnica, a gente descobriu algumas coisas interessantes que eu vou compartilhar com vocês. Essa imagem ficou melhor. E aí, ó, o meu algoritmo ele já traz as estatísticas que eu preciso para minha classificação. Tá? A condição econômica entrou nesse projeto? Não. A gente contou fatores sociais, mas não entrou assim, a condição econômica da pessoa. É porque eu fiquei pensando assim, geralmente quando você está nessa faixa de Sim. pode ser que tenha um fator que ela tem aquele valor financeiro para ter esse veículo, só que ela ainda está agregada ao mercado de trabalho. Então Sim. ela precisa desse veículo que seria mais econômico, já está também de família. Sim. É interessante. A gente pegou mais do Ubermoto porque é um fenômeno, né? Aí a gente percebeu que o Ubermoto explodiu, né? Muita gente usando, inclusive aqui, né? Na universidade. Então aí vê. Nesse aqui ainda não está o do Ubermoto, nesse aqui, né? Pronto, então é um trabalhador de 46. Sim. Ele tem família, tá? E Isso. a questão econômica pode ser. Exatamente. Aí isso é uma cerejinha no bolo, é um fator interessante para se descobrir. Indução de regra 1, 2, 3 e 4. A gente induziu algumas regras ali, ó. Turno matutino, se possui fotossensor, que é o radar, se é verdadeiro ou falso. Se o chamado está em aberto, né, da iluminação pública. E outros fatores, é aqui a cobertura e a confiança, que começou bem baixa. Começou bem baixa, né, e o ideal é a gente ter o quê? 90% para cima. Passou de 85% já começou a ficar legal. Tá? E aqui a regressão logística. Na regressão logística a gente teve um percentual melhor. 68%, ó, 62% de precisão e aqui 68%. Dentro da regressão logística a gente tem pelo menos 2 métodos, que é o de rede neural, tem um algoritmo para isso, e tem o de regressão logística, propriamente dito. Na regressão logística a gente roda também o algoritmo, tá? Como o Bruno falou, né? Já existem essas bibliotecas, então você não precisa criar nada, você não precisa ser Einstein, né? Para querer reinventar a roda, tá? Não se preocupe. Já tem essas bibliotecas, é só saber linguagem de programação. Você tem que dominar Python para usar as bibliotecas corretamente. Quando você roda o seu algoritmo, aí ele vai gerar um gráfico. Nesse caso aqui, foi um gráfico que a gente chama ele de curva Rock. Já ouviram falar? Não. Curva Rock? Veio. Curva Rock é um gráfico que vem lá da estatística que ajuda você a descobrir, resumidamente, ó, taxa de falso positivo e taxa de verdadeiro positivo. Então eu quero saber, na minha linha de referência azul mais escura aqui, se o meu dado, depois que eu executar o algoritmo, ele vai ter uma taxa alta de verdadeiro positivo. Tem até uma linha aqui, eu acho que essa semana eu falei um pouquinho desse material, uma linha ali meio apagadinha, vermelha, acho que foi. Se ele está próximo aqui de 100%, ó, e aqui se eu traçar outra linha abaixo, vai ficar próximo a 80%. Então, se o meu gráfico ele está dessa forma, está ótimo. Porque ele está, ó, taxa de verdadeiro positivo. Foi-se embora. Isso aqui foi de primeira, né? Depois a gente foi melhorando algumas coisinhas e foi melhorando um pouquinho. Agora, se ele tiver dessa forma aqui, ó, que é o gráfico, o famoso gráfico barriga, né, que a gente chama, e fizer isso aqui, ó, ainda tem a marca aqui, acho que eu mostrei essa semana, pessoal. Aí isso é ruim, porque ele está mais próximo do falso positivo. Então, se ele está mais próximo aqui do falso positivo, isso é um cenário ruim. Deve ter muita sujeira no meu dataset, muitos dados inválidos no meu dataset. Deve ter muita porcaria lá que eu não tratei no meu pré-processamento. Aí eu tenho que voltar lá no meu método, na metodologia, e fazer um negócio diferente. Pode ser que tenha uma coluna lá, cheia de CPF errado, só no lugar de botar só um número, para você trabalhar mais tranquilo. Tá com ponto, com vírgula,
com um caractere especial, tá uma nojeira, né? Aí você tem que resolver esse problema aqui. Aí para resolver esse problema aqui, volta lá, carrega de novo, processa de novo e confere um com o outro. Essa é a forma que você resolve um tipo de problema desse. Beleza? Então, para mim entender isso aqui, para eu conseguir explicar isso para vocês assim, de uma forma mais direta e objetiva, eu passei 5 meses para entender esse negócio direitinho. Fazendo, aplicando, botando o código lá, vendo, fazendo, né? Aí fazia para baixo, depois mudava. Aí foi melhorando, depois que eu entendi que eu preciso limpar o meu dataset. Beleza? Deixa eu ver se vai apagar aqui direitinho. Pessoal, dúvidas aí? Perguntem. Vamos ver na prática. Então, vamos É. Agora a gente vai para as discussões dos resultados, tá? A gente usou essas técnicas aí todinha, né? Foram 5 meses, por isso que a gente conseguiu usar pelo menos 4. Aí a gente, na regressão logística, a gente descobriu as variáveis mais relevantes, tá? E isso é importante, ó. A gente queria saber drenagem aberta, fotossensor que é o radar, quantidade de veículos envolvidos, turno manhã, se possui semáforo ou não, né? E a data próxima a feriado. Aí a gente chegou agora nos resultados. Forte presença das variáveis em todas as análises. Turno, quantidade de veículos envolvidos, presença ou ausência de fotossensores, semáforos. Na árvore de decisão e indução de regras a gente descobriu, né? Concentrações de carros em cada faixa de velocidade nas vias, né? Os engarrafamentos que a gente tem muito aqui, somente em horário de pico. E também a gente descobriu a presença das variáveis relacionadas ao chamado de reparo da drenagem, né? Então tem muita rua alagada mesmo. E a gente viu lá na Inurb que tem chamada em aberto. Então o povo reclama, o povo chama a imprensa, né? Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Chama a imprensa, né? Que é um quadro em muitos jornais aí, né? Para resolver aquele problema que aparentemente é um problema simples, né? Uma drenagemzinha na rua. E muitas vezes é esgoto, né? Que é o pior cenário, né? Quando é água limpa, beleza, você está perdendo água potável ali, mas quando é esgoto que você não consegue dormir com mau cheiro. Dificuldade de disponibilidade nas bases de dados, restritas principalmente aos dados disponíveis na base de dados aberta da Prefeitura do Recife. O que é que a gente está querendo dizer com isso? O ideal é não só ter esses dados abertos na Prefeitura do Recife, porque a gente está confiando 100%, né? O ideal é ter outras bases de outras fontes para a gente poder comparar. Por exemplo, eu estou criando a rede Nova Comunidades, lá no Ibura. Eu sei que o Ibura está classificado entre os 5 bairros que tem mais acidente por vítima fatal do Recife, porque eu já estudei isso. Então, que tal a gente ter uma comunidade lá mais organizada, ensinar isso para o povo lá, algumas pessoas não dá para ensinar para todo mundo, para fazer um observatório do Ibura. Aí faz um observatório no Ibura, faz um observatório no Pina, faz um observatório aqui em Prazeres, e a gente, Prazeres está entre também, não tem muito acidente fatal, né? Inclusive por outros motivos também, né? Nem só moto. Só vai botar a cabeça do lado de fora na janela, né? Foi o que aconteceu ali, e a menina morreu lá. Em pleno meio-dia, né? As variáveis não foram as mais importantes encontradas na literatura. Por quê? Porque na literatura não tem essa informação. Um dia, quando o professor Clóvis escreveu um livro sobre isso, aí vai ter na literatura. Entendeu? Literatura aqui é livro ou artigo científico. Esse trabalho aqui a gente não publicou ainda. Então o trabalho está bem mastigadinho aí, como vocês viram, mas a gente não publicou o artigo ainda. Por isso, foram utilizadas 3 técnicas, né, diferentes para analisar os dados, árvore de decisão, indução de regras e regressão logística. Mas a gente usou também correlação das variáveis. Aqui a gente disse 3, mas a gente usou 4. Conclusão: quanto mais veículos envolvidos no acidente, né, maior a influência na possibilidade de um acidente ter sido grave. Parece óbvio, mas a gente achou nos dados. Se a gente não achasse, a gente não poderia colocar aqui. Isso já era uma hipótese da gente. Existe a necessidade de atendimento mais rápido. A gente descobriu que o SAMU é lento ou não atende. Quem já passou por isso aqui? Ligou para o SAMU. Faça um experimento assim, esporadicamente, né? Não é um trote, é só para testar o serviço. Você vai ver, testar o serviço, está tendo um acidente aqui, só para dizer, não temos ambulância. A resposta padrão parece que é essa, não temos ambulância, então todos em ocorrência.
Eu já precisei do SAMU para uma vizinha assim. Meu Deus. Procura um carro, tem alguém aí que tem um carro não, vou transferir você para um médico para ele passar as orientações. E se a pessoa ficar em pânico também, se for uma coisa grave? Imagine, gente que não pode ver sangue. Tem gente que se vê sangue desmaia. E aí? Não dá certo. Mas bem que eu só fiquei em socorrer foi meu pai. Chegou lá. Olha, SAMU, velho. É bronca. SAMU demora, porque tem muita ambulância, inclusive, que está em manutenção, está quebrada. Recomendação que eu dou, fora dos slides aqui, né? Isso aí fora do artigo que vai ter ainda. É, ligue para o bombeiro. Tá? O bombeiro tem um treinamento mais rápido, ele atende mais rápido. Normalmente o bombeiro consegue ter um tempo de resposta melhor para você nessas situações de emergência. Mas aí vai ligar e vai dizer o quê? Que uma pessoa passando mal? Não, quando você precisar, né? O Sim. bombeiro é quando você precisar. Aí, se você precisar ligar para o bombeiro, porque você tem duas opções, certo? Ou SAMU ou bombeiro. Aí a recomendação que eu dou é ligue para o bombeiro. Ele faz, tipo, se a pessoa estiver passando mal, ou... Quer testar, a gente testa agora. Bombeiro, pessoal, o bombeiro vive em constante treinamento. O bombeiro é feito lá dentro do Sindacta 3, tem uma salinha que é tipo o bombeiro da aeronáutica. Eles são busca e salvamento. Eles são os profissionais que a gente não quer que trabalhe, né? Feito bombeiro, a gente não quer que trabalhe, só vive treinando. Porque se ele estiver trabalhando é porque aconteceu alguma tragédia, né? Então, o bombeiro ele está apto, não só fisicamente, né, pelo treinamento, mas ele está apto psicologicamente de ter um tempo de resposta diferente. Um SAMU, ele não é treinado no nível que o militar é treinado. Vamos ser honestos aqui. Eu não posso comparar um SAMU com um bombeiro, eu não posso comparar um SAMU com busca e salvamento da aeronáutica. O treinamento é diferente, a pegada é diferente. Então, se você tem a opção de chamar um militar para te atender, por que tu vai chamar um SAMU? Só se tu não tiver a opção, se o bombeiro estiver ocupado, aí ferrou, né? Tu vai ter que ir pro SAMU. Ou liga para os dois, quem chegar mais rápido faz o teste, né? Liga para os dois, abre um chamado um do outro. Mas só que normalmente eles se comunicam, quando tem uma ocorrência, o bombeiro atendendo, o SAMU não vai. Ou o SAMU já está atendendo, o bombeiro não vai, justamente por causa dos recursos que são poucos, né? Mas fica aí minha recomendação. Chama o bombeiro. Possíveis recomendações. Aumento do fotossensor, que é o radar, instalação de painéis de alerta, né? Eu criei uma célula empreendedora aqui, que o nome era Painéis Inovadores. E aí eu descobri já no doutorado que os painéis ainda valem. Painéis de alerta, porque você vê de longe um engarrafamento, um acidente, e a gente tem muito pouco isso ainda, né? Poucos painéis é mais de propaganda e marketing em geral. Mas a gente pode ter painéis de alerta para alertar de longe. Aí você vê... O Google opa, também, né, professor? tem o Google, tem aplicativo, mas só que visualmente você tira a atenção do motorista. Entendeu? Os painéis você mantém a atenção do motorista. Estudo para distribuição melhor de sinal, a gente viu que tinha rua que tem um monte de sinal, você não anda nem 50 metros direito. E já tem rua que não tem, aí o cara mete o pé. Entendeu? Então, precisa ter um estudo. Ou seja, eu não estou entrando em outra competência, em outra área, mas a partir dos dados, eu estou dando aqui uma sugestão para outra área, que é a área de engenharia de trânsito. Essa engenharia de trânsito precisa realmente disso, de sugestões baseadas em dados. Dúvidas? Gostaram aí do estudo? Sim. Tá para ser uma palestra isso aí, tá, pessoal? Lá no... Eu tive dúvida só em relação ao questionar até 50 km por hora. Tem algum motivo específico, assim, Tem. do registro de acidentes? Assim? Olha, boa pergunta. Essa da velocidade baixa é porque o cidadão está vindo a via 80 km. E ele entra numa rua que tem uma placa lá. Pessoal, tem uma placa lá dizendo que é 20, 30. E isso é pior ainda em São Paulo, tá? Eu tenho um estudo já em São Paulo replicando esse daqui. Em São Paulo é assim, 100 km por hora. Aí você entra na rua, 20. E tem um radarzão na sua frente lá, pegando tudo. Aí ou você freia de uma vez ou você leva uma multa. Aí quando você freia de uma vez, o que é que acontece atrás? Só que não bate só um. Só que não bate só um. Sai um bandido Bate do outro. 3, 4, 5, aí faz um engavetamento. Entendeu? Vê só, quantidade de coisa que a gente descobriu aí. Aí o desafio de vocês agora é o quê? Tem esse desafio aqui de São Paulo para
vocês replicar para quem quiser, tá? Tem uma duração de 30 minutos. Mas tem um outro que eu vou deixar aberto. Vocês podem pegar dados da área de saúde, dados da área de educação, dado aberto que vocês quiserem, para fazer esse desafio, que é você descobrir 5 causas de acidente grave, se for esse dado, né? Ou você descobrir 5 causas que levam a não alfabetização na data correta das crianças. É um problema de educação. A gente tem um problema sério de alfabetizar as crianças na data correta. Para isso eu vou precisar dividir aqui, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 grupos aí de 4 pessoas. Se juntem. Tem 7, não? 8. 5, 6, 7, Fique no 8. meu grupo, professor. Fique no meu grupo. Não, Vamos lá, 4 pessoas. É, Aqui, 50 meses. Um já está mastigadinho. É difícil, hein? ó, aqui não, tem, não, aqui não bate ar-condicionado não, viu? Aqui que não bate, eu levantei pra vocês. Não, vai. Eu vou pra cá, vocês aqui. Melhor. Então, lembre-se que vocês primeiro têm que descobrir a base de dados, tá? Vocês têm 30 O professor minutos. tá mandando. Volta lá. Repete. Vai jogar. Mas tem 2 temas. 30 minutinhos. Vai. Vamos lá. Tem isso. Esse é o que está pronto. Para você ir lá na base e buscar esses dados. O outro que eu sugeri, se vocês tiverem outra ideia, pode mudar também, tá? Escreva É aí. você descobrir as causas Outro caminho vai ser na questão da alfabetização das crianças. Quais são as causas das crianças não conseguirem se alfabetizar na data correta? Para mim, esse é o problema geral do Brasil. Aí você vai descobrir aí portal de dados abertos. Ministério da Educação. Então, talvez hoje o principal problema do Brasil seja esse, tá? De educação. Porque se eu não alfabetizo a criança na data correta, em casa mesmo eu tenho, minha filha está com 5 para 6 anos, a gente está alfabetizando ela. Ela está quase alfabetizada. Mas a gente tem até o final do ano para ela concretizar, né? Consolidar a alfabetização dela. Porque senão atrapalha todo o resto. E na pesquisa aí também. Uma pessoa da equipe tem que ficar com o slide, tá? Para organizar o slide. A gente vai usar o Google Slide e no final vai ter uma pequena apresentação. No final mesmo, lá perto das 17 horas. 4h30, apresentação de cada equipe. Esse método que eu estou usando com vocês é de observatório de dados. Eu tô perguntando agora, pô. A gente vai observar os dados, tratar. Aí a gente vai estudar no Ministério da Educação. Isso. Vou colocar o e-book lá no GitHub, tá? Opa. Essa editora é muito fácil. Né? Vou tentar pesquisar sobre o outro. Seguiu? Porque a minha câmera. Às vezes pega, às vezes não pega. Esse daqui com de dinheiro. Deve estar escrito de outro jeito. Vou passar assim. Também não. Então não é assim que a gente pode falar. Doido, vou ficar sem internet mesmo. Vocês já estão. Ah, tá. Vou colocar o e-book lá. Defina uma série temporal, tá, pessoal? 3 anos, 5 anos, 10 anos. Porque isso pode mudar.
Mas isso eu tô alimentando de criança, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, É interessante. Faixa etária, comparar. faixa etária. Antes da pandemia e depois da pandemia. Para ver a influência da pandemia. Depois da pandemia piorou. Provavelmente. Pelo menos com que eu trabalho é 10, 12, 15 anos. É adolescente. Caiu muito. Esse é o e-book aí, tá? Vou colocar lá.